Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, um bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje, sexta-feira, dia 19 de abril de 2024, o Evangelho de hoje de São João, capítulo 6, versículo dos 52 ao 59. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade, eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim, e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim, quem come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu, não é aquele que vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim Jesus falou, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, Jesus continua falando da Eucaristia, do seu corpo e do seu sangue. Aquelas pessoas, como muitas pessoas no tempo de Jesus e assim também no nosso tempo, acham que as palavras de Jesus não fazem sentido. Colocam limitações humanas para o que é divino, para o que é Deus, do que Deus pode ou não fazer. E é essa pergunta que eles fazem a Jesus: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Eles não entendem o que Jesus está falando, não acreditam que Deus é possível de fazer qualquer coisa, até mesmo se colocar na Eucaristia, nesse alimento que nos dá a vida eterna. E Jesus nos fala claramente como é que as pessoas podem ler essa passagem do Evangelho, principalmente aquelas pessoas que dizem que leram a Bíblia 2, 3 vezes, mas que aquilo que lhe convém, eles gravam o capítulo, o versículo, mas aquilo que é a fé da igreja, como sacramento que é a Eucaristia, isso é só um figurativo. Jesus não tinha poder, não tem poder para se transformar na hóstia, de se consagrar ali, transformar aquele pão em sua carne, o vinho no seu sangue, não, isso é só figurativo. É uma lembrança, é uma memória que Jesus pediu para a gente fazer esse simbolismo. Será que é isso mesmo que Jesus nos fala no Evangelho de hoje? Eu acho que não, porque Jesus nos fala claramente que verdadeiramente Ele é o pão descido do céu. Como em verdade eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do meu sangue, não tereis a vida em vós. Isso é a Eucaristia. E Jesus nos disse para esforçai-vos para comer do alimento que não se perde, mas que dá a vida eterna. Isso é comunhão, se unir a Cristo, e o Cristo ressuscitará aquele que em verdade, no seu coração, comunga o seu corpo e o seu sangue. É isso que Jesus nos mostra claramente no dia de hoje. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Isso se chama comunhão.
Isso é o sacramento da Eucaristia, a verdade professada pela Igreja há 2000 anos, o sagrado, o corpo e o sangue de Cristo, o qual nós o adoramos em divindade, a carne do Cristo, que é verdadeiro alimento para a nossa alma, o seu sangue que lava e purifica o nosso espírito e que nos conduz à vida eterna. Jesus vai dizer: este é o pão que desceu do céu, não é como aquele pão que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come deste pão viverá para sempre. Quantas pessoas aí que pegam o pão da padaria e faz um simbolismo ali nas suas igrejas, dizendo que ali é a ceia. Não tem sentido nenhum. Eles não têm poder nenhum de fazer a transformação, a consagração, a transubstituição da Eucaristia, do pão na carne, do vinho no sangue. É o próprio Cristo que é o verdadeiro sacerdote que age na sua igreja para alimentar o seu povo do pão que não se perde, mas do pão que nos dá a vida eterna. Que nós possamos, meus irmãos, nos esforçar a cada dia para comungar desse pão. Isso é comunhão, quando Cristo permanece em nós e nós permanecemos unidos ao Cristo. Isso é a Eucaristia. É o Cristo que se rebaixou à criatura e agora se rebaixa ao alimento, mas não é um alimento qualquer. É o alimento que nos conduz à vida eterna. É o Cristo que nos ressuscitará se morrermos em comunhão com Cristo. E aquele que crê que no poder do Cristo, no poder infinito, porque Deus para ele nada é impossível. E assim, é esse Deus do impossível que nós acreditamos que pode fazer essa transformação da hóstia, do pão do trigo, se transformar na carne e no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. E crendo nisso, nós ressuscitaremos para a vida eterna. Aqueles que comem do pão, que comeram do pão dado por Deus no deserto, esses morreram. Mas Jesus é o verdadeiro pão, é o verdadeiro alimento, não que alimenta nosso corpo, mas alimenta a nossa alma. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.